Recentemente, a NASA identificou uma mancha solar perigosa e 4 vezes maior do que a Terra. Afinal, o que são essas manchas solares e até que ponto elas podem ser prejudiciais aos seres humanos? Elas influenciam em alguma coisa aqui no planeta? É possível, será, vê-las sem a ajuda de um telescópio? As manchas solares são regiões relativamente escuras que aparecem na superfície do Sol. Elas são causadas por distúrbios magnéticos que ocorrem no interior da estrela. O fenômeno das manchas solares está relacionado ao ciclo solar, um padrão periódico de atividade solar que dura cerca de 11 anos. As manchas solares são áreas onde o campo magnético do Sol é mais intenso do que nas áreas circundantes. Elas aparecem mais escuras porque são um pouco mais frias do que as regiões vizinhas, embora ainda sejam extremamente quentes, com temperaturas em torno de 3.500 a 4.500 graus Celsius. De acordo com os estudos, a temperatura média da superfície solar é de cerca de 5.400 graus Celsius. A formação das manchas solares está ligada à dinâmica do campo magnético do Sol. O campo magnético é gerado por correntes elétricas que fluem no interior da estrela, principalmente devido ao movimento do plasma, ou gás ionizado, em seu núcleo. À medida que o plasma se move, ele arrasta o campo magnético, torcendo e distorcendo as linhas de campo. Essa atividade magnética intensa pode levar à formação de regiões com campos magnéticos particularmente fortes e complexos, que se manifestam como manchas escuras na superfície. Durante o ciclo solar, a atividade magnética do Sol aumenta e diminui. No pico deste ciclo, torna-se comum o surgimento de grupos de manchas solares, incluindo os tipos bem maiores e mais complexos, os quais são chamados de manchas solares ativas. Elas são normalmente acompanhadas por explosões solares e ejeções de massa coronal, que são fenômenos hiperintensos e associados a eventos como tempestades solares. O curioso é que, ao se falar em mancha, o que vem à mente é algo pequeno, de importância relativa, a qual eliminamos com um simples passar de pano. Mas as manchas solares são extremamente grandes. As menores podem ser do tamanho da Terra, sendo que as maiores poderiam caber até 4 planetas Terra em seu interior. As ejeções de massa coronal, que são as erupções de gás ionizado a partir da superfície, podem atingir médias de 489 km por segundo, de acordo com dados dos satélites Sorro e Lasco. Os filamentos gerados pela explosão possuem extensões diferenciadas e podem atingir mais de 300 mil quilômetros, como já foi medido pela NASA. São quase 8 voltas em torno da Terra pela linha do Equador. Recentemente, a NASA detectou uma mancha solar de proporções enormes, 4 vezes o tamanho do nosso planeta. Pelo seu tamanho e por suas características, tem potência equivalente a 3 milhões de bombas nucleares de 15 quilotons. A mesma usada em Hiroshima, por exemplo. Esta mancha, em particular, que ainda se encontra ativa na superfície solar, é tão grande que pode ser vista com o uso de um óculos, que bloqueia os raios nocivos emitidos pela estrela. E pelo amor que você tem aos seus olhos, jamais olhe diretamente para o Sol, sem qualquer tipo de proteção, hein? Bom, se quiser observar qualquer tipo de fenômeno solar, sempre use algum tipo de proteção. Uma ideia simples é usar uma chapa de raio-x, que evita problemas maiores. Até certo ponto, essa identificação não é um problema, uma vez que não é raro a Terra ser
bombardeada pelas partículas geradas nas ejeções de plasma. Isso quer dizer que nos períodos de maior atividade do Sol, o campo magnético do planeta é sacudido e algumas coisas diferentes acontecem por aqui. Às vezes passam despercebidas aos olhos leigos, outras vezes são perceptíveis, mas muita gente nem imagina que seja resultado de uma tempestade solar de maior ou menor intensidade. As tempestades solares mais comuns não oferecem perigo real e imediato aos seres humanos, só que indiretamente podem intervir no cotidiano, uma vez que, em primeiro lugar, essas erupções podem liberar uma grande quantidade de radiação ejetada para o espaço, conhecida como vento solar. Se uma erupção solar direcionada à Terra for poderosa o suficiente, ela pode causar tempestades solares que podem ter impacto nos sistemas de comunicação, redes elétricas e sistemas de navegação. No caso de uma mancha solar tão grande quanto esta que foi identificada pela NASA, é esperada uma ejeção de extensão acima da média, o que pode potencializar os danos materiais e até estruturais, em alguns casos, aqui no planeta. Hoje em dia, muito se depende de satélites e sistemas de navegação por GPS, além das comunicações, serviços e telefonia celular e da internet em praticamente todos os setores da vida. Como as tempestades solares podem causar interferências em tudo isso, a maior preocupação está, por enquanto, nos prejuízos de milhões e até bilhões de dólares futuramente, pois, por mais que se invistam em prevenção e ações de segurança, os custos referentes à recuperação e restauração são ainda maiores. Há, claro, uma preocupação da NASA em relação aos seus astronautas, que se encontram na órbita baixa da Terra e enclausurados na Estação Espacial Internacional, a ISS. Isso porque, durante as erupções solares, grandes quantidades de radiação são liberadas e o risco de exposição à radiação durante esses eventos, sem a proteção natural da atmosfera, é alto. O que torna menos preocupante é o fato de que esse pessoal é muito bem treinado e passa por inúmeras simulações antes de serem mandados para o espaço, literalmente. Bom, e aqui na Terra, o que realmente pode acontecer na prática, caso uma tempestade solar de altíssima intensidade venha a resultar dessa imensa mancha solar? Bom, no pior dos cenários, durante uma tempestade solar intensa, grandes quantidades de radiação eletromagnética são liberadas, incluindo radiação de rádio, micro-ondas e radiação ionizante. Essa radiação pode interferir nos sinais elétricos, nos circuitos eletrônicos, causando erros de leitura, mau funcionamento ou até mesmo danos permanentes aos componentes. Enquanto os campos magnéticos estão circundando a atmosfera terrestre, eles podem induzir correntes elétricas em linhas de transmissão de energia, redes de telecomunicações e cabos, incluindo aqueles conectados a aparelhos eletroeletrônicos. Essas correntes indesejadas podem causar danos aos componentes eletrônicos, interrupção de energia e falhas nos dispositivos. Uma notícia nada boa, no entanto, é para quem usa marca-passo. Apesar de não haver registro de qualquer ocorrência, há um grupo de especialistas que dizem ser possível que o dispositivo que monitora e corrige os batimentos cardíacos possa sofrer alguma interferência em seu funcionamento durante uma tempestade magnética de grande magnitude. Os marca-passos, assim como outros dispositivos eletrônicos implantados, podem ser sensíveis a interferências eletromagnéticas.
Embora a maioria dos marca-passos modernos seja projetada com mecanismos de proteção para minimizar os efeitos das interferências, uma tempestade solar de altíssima intensidade poderia potencialmente interferir no seu funcionamento. E para quem agora se preocupou com radiações nocivas à pele, isto é, se durante os ciclos solares mais intensos é preciso ter mais cuidado, a sugestão é simples. Todo cuidado que se toma é pouco. Nunca é demais se prevenir, já que a NASA detectou essa enorme mancha e que há a possibilidade de haver tempestades solares de alta intensidade. Um bom protetor solar vem a calhar, especialmente se usado com frequência. Evite olhar diretamente para o sol, sem a devida proteção. Saia de preferência com óculos escuros. Podemos não sentir os efeitos na hora, o que é normal, mas podemos evitar que os efeitos nocivos se potencializem. Não custa nada, não é? Bom, e mais uma vez, se quiser apreciar esse fenômeno, assegure-se de estar preparado com filtros especiais ou algum material que filtre a luz solar. Obrigado por assistir, forte abraço e até a próxima. Tchau!